Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ali, ó. Tem mais? Mais alguém visitando? Parente da Angelina, é? Ah, tá ali a Angelina. Ali. Tá ali, tá lá a Angelina. Atrás da Baiana lá, né? A Baiana tá na frente dela, né? Mas é Baiana também, né? Então pronto, deu tudo certo agora. Baiana deu certo. Amém? Que Deus abençoe, todos são bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, Santa Ceia do Senhor. Pega a tua Bíblia. No livro de Mateus 24, versículo 24. Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Aleluia. Mateus 24, versículo também 24. Quem achou diz amém. Quem não diz misericórdia. Todo mundo achou, né? Vamos ler? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios. Quem entendeu diz amém. Que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Fala assim, Jesus, que seja como chuva, tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Irmãos, nós estamos num período que eu mais detesto em toda a história, futebol. Odeio futebol com todas as minhas forças. Desde que eu aceitei Jesus, e os irmãos pegaram para mim que futebol era do capeta, do capiroto, eu falei, se o Senhor for na minha vida, Brasil não ganha mais. De lá para cá, eu pedi só uma vez, nunca mais ganhou. Naquela Copa lá dos imundos não ganhou, perdeu, foi feio. E tem perdido. Eu não gosto de futebol. E eu quero te contar uma história para você entender essa mensagem. Pastor, mas você está falando de falso Cristo, de falso profeta? O que tem a ver com futebol? Eu conheci um homem, irmão, que ele dizia andar na sã doutrina. Ele falava para todo mundo, Deus abençoe, irmão. Falava que era da sã doutrina. Aí Deus me revelou que ele não era. Não tinha nada de doutrina nele. E eu falava para os irmãos, esse irmão aí não é de doutrina não. Não, mano, você está conversando demais, você é novo convertido na época, viu? Você é novo convertido, você não sabe de nada não. Falei, esse homem não é crente. Deus já me falou aqui. Eles começaram a ir para a casa desse irmão, nem me chamava, né? O irmão tinha percebido que eu não confiava nele, que eu achava que ele era estranho. Ah, o irmão está me julgando. Eu falei, eu não julgo, mas Jesus sabe tudo. Como foi um dia... No dia do jogo da Copa dos Imundos, vamos chamar de Copa dos Imundos. Quem concorda diz amém? Amém. Os irmãos foram na casa dele. Aí voltaram rapidinho. Quando voltaram, ele falou, irmão Eduardo, bem que você falou, ele estava assistindo a Copa dos Imundos. Apareceu lá uma televisão na sala dele, que devia estar escondida em algum lugar. E o irmão confessou que em 4 em 4 anos ele dizia para assistir a Copa dos Imundos. Então é um negócio terrível esse negócio de futebol. Pastor, mas o que tem a ver futebol com cristão, com Jesus Cristo, com falso profeta? Irmão, no começo do Evangelho, as igrejas tinham doutrina. Num país que é considerado o país do futebol, não concordo com isso, sabe que não? Irmãos, uma pessoa quando convertia, além de deixar a TV, ele tinha que deixar o time dele. Então os pastores, ele pregavam, futebol é do diabo, disputa, porfia, pecado. E as pessoas se convertiam. Mas com o passar do tempo, irmão, foi surgindo falso profeta, que profetiza até gol. Acredita nisso? Profetiza gol, irmão. Eu conheci um cidadão que o sobrinho dele é fanático de futebol. O sobrinho dele estava eu não sei como é que chama, num clube desse aí, jogando bola, para ser profissional. E ele, usado pela carne, pela promessa de dinheiro, soltou um revelamento que ele ia ser um astro do futebol. Esse cidadão conheci bem, muitos de vocês sabem quem eu estou falando, vocês vão lembrar agora, que eu não vou falar o nome dele. Mas ele soltou uma revelação
ele dizia ser de doutrina, que esse sobrinho dele ia ser um jogador de futebol conhecido. Não sei o que aconteceu. Eu sei que esse cidadão se encontra hoje desviado do Evangelho. Então, meu irmão, eu nunca tive paixão por futebol. Você sabe por quê? Lá em casa tinha 2 televisões. Meu pai ligava no futebol e a outra no outro futebol. E ainda tinha um rádio ligado ainda para ver o comentarista. Então aquele negócio, irmão, foi encher na minha cabeça. E eu tomei raiva de futebol. Das poucas vezes que eu tentei jogar bola, me lasquei tudo, me machuquei. Graças a Deus por isso. Meu pai falava assim, você é um pereba mesmo. Nunca levei jeito para futebol. Nunca gostei desse negócio. E fui tomando raiva. Então, quando eu me converti, não foi difícil largar o futebol. Por que eu estou falando isso? Existem pastores hoje que dizem que são jogador de futebol, desqueima ele. Existem, irmãos, pastores que dizem que são jogador de futebol e não tem nada. Não tem nada disso aí. Então eu quero dizer para você que tem sim, irmão, futebol é idolatria, futebol é coisa de falso profeta. Existe um tal de Jesus aí, de Brasília, e diz que inventou a sinuca. Quem querido diz amém? Henrique Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com bola, né? Ele inventou a sinuca. E disse que o pai dele mandou ele inventar a sinuca. O pai dele lá de baixo. Que o de cima não é. Por que eu estou falando isso, irmão? Não se deixe enganar por falsos cristos. Não se deixe enganar por falso profeta, por pastor mentiroso. Não se deixe enganar isso não. Sai desse negócio. Não incentive teu filho a gostar disso não. Porque eu conheço jogadores profissionais que admitiram para mim que lá tem pacto com o diabo. Para ganhar futebol, tem lá o sangue lá derramado do bode, da galinha, ou sei lá o do que é. Então tem pacto. Tem saravá, tem invocação aos demônios, tem adoração aos santos. E para completar e para piorar a situação, tem igrejas que apoiam futebol hoje. Um certo pastor foi chamado por outro pastor para disputar o campeonato. Igreja contra igreja. Quem diz amém? Pastor tem isso? Tem demais, igreja. Tem demais. Lá em frente de casa tem um campo de futebol. A maioria que está jogando lá se dizem crente. Tinha até um pastor. Você lembra do pastor lá? Tinha um pastor lá também. O Beto viu aí. Tinha lá. Ô pastor, o pastor está aqui. Acho que o pastor foi orar lá para alguma coisa acontecer. Então, meus irmãos, não se iluda, não se misture com essa copa dos imundos, que esses tais que se dizem crentes, que são falso profeta, e até falsos cristos também, que apoia a sinuca, que inventou a sinuca também. Sai desse negócio, isso não é para nós não. Falso profeta, irmão, ele profetiza. Pastor, peraí, mas eu vi um cidadão profetizando que fulano ia fazer um gol e fez. Irmãs, o diabo, ele tenta imitar Deus. Sabia disso? Aqui você que não sabe, o diabo dá dom. O diabo dá dom. Mas um dia Deus me revelou que o fulano de tal ia fazer um gol. Deus não te revelou nada. Foi a carne ou foi o inimigo? Porque Deus não revela esse tipo de coisa. O cidadão falou, Deus me revelou para votar no candidato tal. Mentira, Deus não revelou nada. Tudo mentira. Ah, mas Deus, ele apoia a gente ter um jogo para a gente jogar. Tinha um pastor aí, aquele da flechada, quem sabe que eu estou falando, diz amém. Os irmãos me contou aí que ele alugou uma chácara e estava jogando sinuca. Quem já viu isso aí? Quem já foi de lá e viu isso? Levanta a mão aí que eu não vejo, eu só deixo falar. Tem gente que tem vergonha de levantar a mão. Aí disse que estava jogando sinuca lá, jogando bola. Pastor, mas meu filho é pequeno. Eu posso deixar ele jogar bola? Não te aconselho. Se ele jogar bola, aqui ele não vai louvar. Não louva aqui. Amém?
Ah, mas ele é criança, irmão. Se você ensinar a criança desde pequenininho, ele vai entender. Se você deixar crescer, não adianta. Tem pessoas que falam, ô pastor, se eu soubesse dessa doutrina quando meus filhos eram pequenos, talvez, não teria virado isso, mas é um talvez. Mas pelo menos você tinha lavado as suas mãos. Então não incentiva teu filho a jogar bola, não. Ah, tadinho, ele é uma criança, irmão, irmã. É de pequenininho que você tem que ensinar. Irmãos, meus filhos ganhavam bola, eu jogava aqui tudo em cima daqui da igreja. Um dia deu uma chuva, entrou água aqui dentro. Quando acabou a chuva que eu subi, entrou na calha lá e entupiu a calha. O tanto que o trem é do diabo. Eu não deixava nenhuma bola. Chegava a bola lá, irmão, furava, botava fogo. Arma de fogo, irmão. Queimava tudo. De brinquedo. Não deixava nada disso. Por quê? Porque é do diabo. Ensina teu filho a orar, a jejuar, fazer culto. Antigamente, na antiga Assembleia de Deus, os pastores ensinavam, os membros a ensinar teus filhos a brincar de carrinho, de boneca não tem nada, mas não brincar de futebol, não brincar de nenhum tipo de jogo, sabia disso? Aí então as crianças começaram a falar, já que nós não podemos brincar de bola, não podemos brincar disso, não, brincar de pastor. Eu sou pastor, você é um missionário, você é obreiro, vamos fazer um culto aqui. Vamos fazer culto. Bora. E começaram a fazer culto, a orar, a jejuar. E a brincadeira dos irmãozinhos era essa. E um belo dia, irmãos, o pregador, o tal fulano lá, um menininho lá, e ele levou sério o negócio, começou a jejuar, para Deus usar ele, porque a Assembleia de Deus, irmãos, ele ensinava o povo assim, para que Deus use o pregador. Era assim. E então, eles começaram o culto, começaram a orar, e passou para o pregador. E nisso, irmão, tinha uma criança cadeirante. Olha o mistério. Tinha uma cadeirante lá, uma criancinha cadeirante. E no meio da pregação, irmão, o menino ouviu uma voz dizer, manda que ele saia da cadeira de roda. E o menino não hesitou. Ei, em nome de Jesus, levanta da cadeira de roda. O menininho levantou. Isso é verídico. Então, meu irmão, então, minha irmã, tira teus filhos do futebol, da Copa dos Imundos. Tira dessa porcaria, desse lixo, que isso é lixo. Ensine o teu filho o caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie dele. Irmãos, a coisa mais estranha, filho de crente ou qualquer tipo de criança, quando ele vê alguém jogando bola ou soltando a tal da raia, eles param os olhos, chega, parece que vai pular, é ou não é? Olha, fica esbugalhado. A tal da raia, irmão, é outra coisa do diabo. Eu estava na porta de casa, parecia um formigueiro esses dias, ano passado. Aquele tanto de menino soltando lá. Toda hora tinha batendo no portão. Ô tio, deixa eu pegar a raia, eu ganhei tanto sobrinho lá. Esse dia tinha um lá. A raia estava lá em cima, lá, eu subi lá, desenrolei ela e guardei lá embaixo. Aí ele bateu no portão, tio, caiu uma raia aí. Ele fui lá e peguei e dei para ele. Eu não vou arrumar confusão. Mas um dia, meu muro ia caindo do lado, lá no lote baldio. Quando o muro balançou para lá e para cá, que eu vi os meninos pulando para pegar a raia. Aí eu gritei e saiu correndo. E o tanto de pessoas que machuca de moto. Quem tem moto aí? O Lucas tem moto. Olha, o menino desse, um cortinho desse tamanho para ele é enorme. O motoqueiro sofre com o negócio de raia. Não é, seu Lito? Você não anda de moto não, né? Ah, não foi isso não, foi outra coisa. Perigoso. Moto é perigoso. Esse carro de raia, lá no final, ficou mesmo comigo, a criança foi tentar subir, aí tomou choque e morreu. Tomou choque e morreu. Aí, tá vendo? Dá choque também? Dá. Puxa o fio. Chilena. O que o falso profeta fala? Não tem nada soltar raia. Não tem nada a guerrear, é coisa de menino, é coisa que o diabo está usando para ceifar a vida. O irmão estava igual um formigueiro na porta de casa. Aquele formigueiro de menino ano passado, no domingo. No outro domingo estava mais cheio ainda. De repente desceu aquele monte de polícia, ô glória. Fizeram massagem nos meninos lá, tomaram a raia deles lá. E no outro domingo ficou uma benção. Eu achei bom demais.
Viu? Cuidado. Então, irmão, por que eu estou falando de futebol, de falso Cristo? Porque tem crente dizendo que não tem nada. Você pode ser jogador de futebol desde que o dízimo. Já viu eles falar isso? Eles falam isso. Jogador de futebol. Eu conheço um bocado, tem muito tempo que eu não vejo profissional. Pastor, o que o senhor falou para eles? Preguei a sã doutrina. Uns ficou bravos e outros concordaram. E na hora que eu pregava para eles, Deus tomou minha boca para falar o que eles faziam lá. E eles tiveram que concordar que era Deus. Então, irmão, eles estão de olho no dízimo. Esses pastores aí, ó, eles querem saber do teu dízimo. Você que é jogador de futebol que está me ouvindo. Eu não vou para a igreja do pastor Eduardo, não, porque lá eu vou ter que largar de jogar bola. Paga de ser bobo. Esse pastor fanfarão quer seu dízimo. Porque sabe do que dá muito dinheiro além da política? É futebol. Dá muito dinheiro. Eu estava lá na porta de casa, tem uma escolinha, estou orando para acabar. Vai acabar, já começou a construir lá. E aí eu estava conversando com o vizinho, e ele falou, e a poeira aí, pastor? Eu falei, tá demais, tá? Poeirão brabo aí, né, com esse campo aí. Você sabia que tem olheiro aqui? O que é isso, olheiro? Eu pensei que olheiro é quando ele ficava coleira. Ele falou, não, olheiro. Olheiro que vem, quando você vê os carrão parados, está de olho nos adolescentes. Ele chega aqui, bota dinheiro e carrega para o exterior. Aqui tem um bocado que saiu daqui, foi para o exterior. Tem isso? Falou, tem. Pastor, isso aqui você não dá nada com isso aqui, mas daqui já saiu muitos grandes jogadores de futebol, porque eu não conheço nada, eu não quero conhecer. Olha, irmão, futebol, o jogador é avisado, é prostituição, é adultério, é droga. É isso que é. Você quer que seu filho vira isso? Você não quer? Quer? Seu sobrinho? Meu sobrinho é louco por futebol. Já estou orando por ele. Para que Deus faça a obra. Então, meu irmão, não se deixe iludir por falso profeta, por falso Cristo. Ele vem até você como ovelha. O falso profeta, irmão, ele não repreende. Ele vai com lisonja. Deus abençoe o teu pé. Você vai ser um jogador de futebol. Eu ganhei uma alma para Jesus, viciado em futebol. O apelido dele era Zico. Sabe quem é lá, né? Mas ele também conhece o Zico. O apelido dele é Zico. Por que será que é Zico, né? Então, eu ganhei ele para Jesus. Um belo dia, a perna dele paralisou. Ele me chamou para orar para ele onde nós trabalhávamos. Quando eu orei, ele pulou e saiu correndo. Eu ganhei ele para Jesus. Mas o irmão começou a dar uma desviada. Aí eu tive um sonho, ele jogando bola. Só que no sonho ele machucado. Eu chamei ele e falei, vem cá, irmão. Deus me revelou que você está jogando bola, você voltou a jogar bola. Ele falou, não, é verdade. Mas não tem nada não, irmão. Futebol é só uma diversão com os colegas de trabalho. Depois do trabalho a gente vai jogar bola. Deus me revelou que você vai machucar o pé. Foi jogar bola. No outro dia, o pé todo machucado. Fiz um propósito, não sei se cumpriu. Falei para ele, vou fazer uma prova com Deus aqui, que esse negócio de futebol não é de Deus. Vai cumprir o que Deus me mostrou. E cumpre, igreja. Então cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio de futebol. Cuidado com esse negócio de torcer de 4 em 4 anos desviado do evangelho. Ou ir para a igreja mudando, não adianta nada você correr. Eu sei que tem gente que está me ouvindo que não concorda comigo. Mas não sei por que fica me ouvindo. Não concorda, futebol é diversão, futebol é isso, futebol é coisa do capeta, é coisa do diabo. Trabalhava no Calten Clube, era o dia do jogo do Brasil. Aí chegou o pessoal e eu falei, sócio, né? Brasil perde hoje. Cala a sua boca, pastor. Tudo que você fala acontece, você é um bocudo. Mas o Brasil vai ganhar. Aí fizeram aquele botim lá. O pastor para fazer perder. Foi aquele tanto de gente. Inclusive tinha um jogador de futebol lá, profissional, por nome Felipe, meu amigo. E falou, fala de novo aí, pastor. O Brasil vai perder. Não acredito. Você não gosta de futebol não, pastor? Aí ele falou, pastor, eu sou empresário. E eu ajudo e vejo futebol tirando crianças da rua. Não adianta, vai jogar pro inferno do mesmo jeito. Ela vai ficar na rua. E eu acredito, pastor. Esse pastor é doido.
Tem um monte de pastor aqui que vai assistir jogo com nós lá embaixo. Foi tudo do Satanás. Irmão, eu estou falando de pessoas ricas. Estou falando de pessoas famosas. Se eles falassem, olha, eu quero que manda o irmão embora na hora. Não mandava, não. Não mandava, não, irmão. Eles ficavam me ouvindo. Porque lá tinha um jogador de futebol que me apoiava. Vocês acreditam nisso? Felipe, tem muita saudade dele, um jovem jogador de futebol profissional que me apoiava. E falava que era pastor, estou com o senhor está certinho. E aí, irmão, desceram para assistir o jogo. E eu fiquei lá no vestiário, né? Porque o único que gostava de bola, eu só gosto de bola de carne. Aquelas bem temperadinhas, ainda mais se for daquele bichinho que o Rogério trouxe para mim um dia aí. Aquele bichinho de água, aquele bichinho. É melhor ainda. Misturado com carne de porco, com uma vez. Mas o que acontece? Eu fiquei lá no vestiário, né? De repente, irmão, eles subiram tudo bravo. Seu Bocu, você amaldiçoou meu Brasil. Eu não acredito, pastor. O Brasil perdeu. E foi, se eu não me engano, foi de 7, uma coisa assim. Foi bom, não lembro direito mais não. Eu sei que, irmão, eles ficaram tão bravos comigo, tão bravos. Seu Bocu, tu amaldiçoador. Então, irmão, não se deixe seduzir pelo futebol. Não se deixe seduzir pelo falso profeta, pelo dízimo deles, não. Cuidado com o falso profeta, que vem até vós vestido como ovelhas, mas são lobos devoradores. Palmas, glória a Deus. Falso profeta, mas chega de lisonja. Só chega de conversa fiada. Sabia disso? Chega de político lá. Falso profeta, irmão, ele só quer saber quanto que você ganhou esse mês para você dizimar. Sabia disso? Um dia, eu estava na rua, o cidadão veio, olha, aqui tem telecena. Aí eu olhei, falei, o que é isso aí? Telecena? Não joga, não sou crente. Ele, opa, peraí, você é crente? Puxou eu pelo ombro, volte aqui, eu também sou. Aí eu falei, pronto, arrumei problema. Me diga por que não pode jogar telecena, porque já aí comecei a pregar, jogo é do diabo, é porfia, disputa, mas não vai ajudar a sua igreja a ganhar aqui na telecena? Eu disse, ajudar como? Dinheiro maldito, larga de mão, irmão, não vou jogar isso não. Eu falei, peraí, lá na minha igreja tem um membro que ganhou na Mega Sena, ele ganhou. Quando amanheceu o dia, o pastor estava na porta dele, ô irmão, nosso dízimo. Eu falei, que igreja que é essa? Ele falou, não, eu falei, claro, só podia ser. Irmão, é uma coisa complicada. O pastor, irmão, ele tem que doer na sua comunhão, na sua salvação. É claro que você tem que devolver o dízimo, tem ou não tem? Porque isso é bíblico. Mas tem pastor, irmão, só quer saber do seu dízimo, não quer saber se você está em pecado. Tem um empresário aqui no Goiás, eu não vou falar o nome dele não, divorciou da mulher recentemente, casou com outro. E o pastor dele não está nem aí. Nunca pregou contra o divórcio para ele. Então o falso profeta não está nem aí não, irmão. Falso profeta está tomando cerveja gospel. Ou cerveja com álcool mesmo. É. Falso profeta, irmão, está lá com a televisão enorme na casa dele. É. Aquela televisão enorme, torcendo para o Brasil ganhar. E eu estou torcendo para o Brasil perder. Quem bate palma? Então sai fora, pode falar, irmão. Não pode passar da conta. Ele diz que pode beber, não pode embriagar, né? Aquele negócio, todo pecado condena a alma do ser humano. Todo pecado. Não tem pecado que não condena. Eu acho tão interessante esse negócio de futebol. Eu estava lá em casa um dia, aí Jesus me revelou que a bola ia cair no meu telhado. Aí eu estou lá, deitado na cama, tendo aquela revelação. Quando eu vejo o barulho, pá! O que isso? É tiro? Eu falei, não, é a bola. Aí eu fui lá, peguei a bola, jogo batendo no portão, devolvi a bola. E ela me disse, como é que você sabia? Eu falei, eu estava me mostrando que essa bola ia cair aqui. A bola, irmão, tem vários apelidos. Ovo do diabo. É um desses. Bola do cão. Um testemunho de um arrebatamento de um jogador de futebol que morreu e foi arrebatado. E disse que arranca a cabeça do cabo para jogar bola.
Eu não duvido, não. Não vi, mas eu acredito. E diz que o cão fica disputando com a cabeça dele lá. Chuta pra lá, chuta pra cá. É gol, né? E é desse jeito. É complicado o futebol, Rogério. Você tá liberto do futebol, meu irmão? Ainda não? Nunca gostou? Só bola de carne. Torce pro Brasil perder. Amém. Quem bate palma, igreja? Aí. Quando eu era criancinha, um desse jogo do Brasil, que o Brasil ganhou, que eu não me lembro, não tomei o maior susto da minha vida. O Brasil ganhou. Meu pai tinha uma espingarda cartucheira, quem conhece, amém? E nós, tudo menino, achando bom, meu pai foi pro quarto. Lá em casa tinha uma janela grande assim, que eu deitava nela quando era menino. E deu um tiro pra riba que eu pulei pro chão. Eu achei que o tiro era em mim. O medo que eu fiquei. Então, futebol só é confusão, só é problema. Então, se você vê um crente torcendo para time de futebol, você vai dizer, irmão, você está errado. Nosso time é Jesus, ele já ganhou. Jesus já ganhou. Sai desse negócio. Hoje em dia, irmão, as pessoas ficam vestindo camisa de time. Eu conheci uma irmã da IPDA, uma jovem, que ela usava a camisa do Brasil. Eu falei, irmão, mas você não está errado? Você está usando camisa do Brasil? Eu falei, não, eu sou brasileiro, eu também sou. Ela falou, não, mas não tem nada isso aqui. Eu falei, irmão, para com isso. Você usando camisa de time do Brasil, isso está errado, igreja. Hoje essa irmã se encontra praticamente desviada. Por que eu estou falando isso? Irmão, a Bíblia diz assim, quem usa de engano não prevalece na congregação. Isso é sem engano, irmão. Esse irmão lá não estava enganando os outros. Ele acabou de mentir 4 em 4 anos, ele dizia para assistir a Copa dos Imundos. Então, meu irmão, isso não é para você não. Isso não é para mim. O nosso negócio é Jesus o Nazareno. O nosso negócio, irmão, é orar e jejuar. Eu nem concordo, irmão, com o hino nacional. Está na harpa. Eu não concordo. Por quê? Fala, vou nem falar o que eles falam, a idolatrada não dá? Então eu não concordo. Mas é um hino do Brasil. É um hino nacional, irmão. Fala de coisa que não convém na boca de um cristão. Não concordo com isso. Aí os irmãos falam, não, nós pode não hino porque está na harpa. Está na harpa porque um rebelde colocou. Porque é uma coisa totalmente errada. Se fosse um hino que não falasse besteira, tudo bem, mas fala muita coisa errática lá, coisas que não podem estar na boca do crente. O hino não é para adorar e engrandecer o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Onde é que eu estava aqui? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles fazem sinais. Por que eu estou falando isso? Quanto desses lá passam revelações que supostamente cumprem? Que isso? Quanto desses pastores jogadores de futebol ora e supostamente acontece alguma coisa? Ah, mas eu vi o pastor, vou falar o nome dele não, o pastor jogador de futebol, dá vontade de falar, expulsando demônio. Ele está expulsando demônio, pastor. Irmão, não foi Deus que usou ele. Você já viu falar de teatro? É isso que o diabo faz, é um teatro, é uma enganação. Porque Deus não usa vaso sujo. Então, falso profeta ou pastor, jogador de futebol, tem alguns sinais sim, mas nunca foi Deus. Deus não usa vaso sujo. Deus não usa jogador de futebol que não se arrependeu e não deixou essa prática. Uma bela feita. Um irmão em Cristo que eu conheço bem, foi pregar lá em Goiânia. E chegou no meio do caminho, Deus falou com ele, prega contra o futebol hoje. Ele falou, mas Senhor, contra o futebol, nunca preguei contra o futebol, prega contra o futebol. Ele subiu e começou a pregar. No final do culto, um jovem se levantou e foi até ele e falou, olha, eu sou jogador de futebol. Ele tomou um susto. Saí de casa hoje e falei, se o senhor usar um vaso para falar que futebol é pecado, eu largo o futebol e me converto nessa igreja. Falou, olha que eu ganho muito bem, eu tenho carro aí importado aí, ó.
mas eu vi o senhor pregando e estou aqui me concentrando e a partir de hoje largo o futebol por amor a Cristo. Aleluia! Bom, quando ele me contou isso, eu vontade até de chorar. Meu Deus, irmão, que coisa tremenda. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz assim, prega a doutrina a tempo e agora? Então prega a doutrina todo dia. Um belo dia, eu estava aqui, quando uma pessoa me ligou. A pessoa me ligou para expulsar um demônio. Naquela época eu tinha tempo, né? Eu não tenho mais tempo. Se eu não for, vai o irmão Gladys, mas alguém vai. Vai o irmão Zé. E eu fui. Quando chegou lá que acabou tudo aquilo, depois uma pessoa foi me falar. Eles estavam rindo de mim que não vinha mais na igreja pentecostal do Filho de Deus, porque todo dia que vinha só ouvia doutrina. Esse pastor só prega doutrina, os membros só pregam doutrina. Aí de repente eles falaram, eu vou naquela igreja lá, uma igreja aí. Aí caiu uma pessoa endemoniada lá. E quem que eles buscou? Foi o pastor que prega doutrina. Por que eu estou falando isso? Mas não adianta, irmão. Tem que pregar a doutrina mesmo. Tem que falar contra o futebol, é contra o WhatsApp, é contra o Facebook. Tem que falar contra a saia rachada, contra a roupa jeans. Aliás, falar contra filmagem aí. Tem pastor que não filmava, agora está se filmando. Sai do canal dele. Esses dias eu entrei no canal do irmão Pinheiros, que eu era inscrito, e eu fui ver lá, ele puxou vídeo de outra pessoa e colocou. Eu já saí na mesma hora. Não perco meu tempo com isso não. Quantos pastores estão se filmando hoje? Se estão se filmando, tem o WhatsApp. Se tem o WhatsApp, apoia a Copa dos Imundos. É isso. Então cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio. Cuidado, irmãos. Os Jogos Olímpicos, que são os jogos atribuídos aos deuses da Grécia. Cuidado com essas coisas aí. E nós, a Igreja de Cristo, não vamos fazer tal coisa. Quem concorda, bate palmas na glória a Deus. Amém. É só isso que Deus mandou eu falar hoje. Né? Ainda bem que o Rogério falou de jogar bola. Isso deve ser um perna de pau daquele, mas que vai ser ruim. Deve que machucava de máscara, ela tudo sangrando. Ah, pior do que eu. Quando eu caí, irmão, esborrachava no chão. Parei de jogar, falei, isso não é pra mim não. Tô fora. Amém? Não dá certo não. Amém? Vamos ficar de pé. Cadê o irmão Antônio? O irmão Antônio vai vir. Quem? A paz do Senhor a todos os ouvintes. Quero ler um versículo da Santa Palavra de Deus em Romanos. É a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 23, que diz desta maneira: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo está falando sobre a idolatria, pois a idolatria, ela é um pecado condenável por Deus, de forma que Deus a aborrece, a idolatria. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta falando sobre a idolatria e a depravação dos gentios, pois nós sabemos que a ira de Deus, ela se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Mas a idolatria, ela não é uma prática que se originou nos dias de hoje, que se originou agora, neste século, mas sim há muitos séculos atrás. A idolatria, ela já dominava os povos antigos que não conheciam a Deus, pois uma pessoa que conhece a Deus, ela não vai se entregar de maneira nenhuma à idolatria. Uma pessoa que conhece ao Senhor, que o adora na beleza da sua santidade, pois Deus é Ele que deve ser adorado. Foi para isso que Ele criou os seres humanos. E a Bíblia fala que nos antigos tempos a adoração a ídolos, ela era totalmente declarada, claramente se podia ver, pois quando o povo sai do Egito, tendo Moisés como profeta de Deus para levar o povo até a terra de Canaã, um dos primeiros pecados que o povo cometeu abertamente foi exatamente a idolatria, a qual levou Moisés à ira, a qual acendeu a ira de Deus, foi a idolatria. Pelo que Deus disse que o povo não entraria na terra de Canaã, mas que Deus destruiria o povo. E a Bíblia fala que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois nós vemos hoje também a idolatria, ela está totalmente envolvida diretamente no futebol, pois nós sabemos que o jogo de futebol ou o jogo de bola, ela não é uma prática meramente esportiva para alegrar o coração de alguém, pois ela já fazia parte nos tempos antigos, onde as duas equipes que se encontravam para uma partida em um jogo de bola, os perdedores eram sacrificados aos deuses, ou o capitão era sacrificado aos deuses. A equipe perdedora perdia a vida em momentos em que tais práticas eram usadas com esse fim de os perdedores serem mortos, sacrificados aos ídolos. Então isto não é uma prática de hoje, mas as práticas do jogo, como a prática do jogo de futebol, ela influencia muitas pessoas nos dias de hoje. E também, além de ela influenciar, ela se multiplicou. E o inimigo apenas, além de se multiplicar,
ela se evoluiu, a prática de jogo de bola, hoje chamada de futebol, sem falar das torcidas organizadas que praticam tantos atos de vandalismo, se evoluiu. E hoje também, através do futebol, as pessoas adoram os seus ídolos. E evoluiu tanto que hoje até no celular tem jogo, tem Free Fire, tem todos os tipos de jogos. E Deus com certeza não se agrada, Deus condena essas práticas. E os irmãos da igreja, ou os crentes, né? Tem crente que aí no seu celular tem tantos jogos, e acaba que está condenando a sua alma com tais práticas. E tudo isso era o inimigo infiltrando na vida das pessoas com esse tipo de coisa do mundo, porque é um mundanismo, como o apóstolo Paulo fala aqui neste trecho de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 32. E a Bíblia, falando isto, dá para nós entendermos que quem adora a Deus, ele não vai assistir um jogo de bola. E muitos crentes têm feito isso, não assiste um jogo de futebol, não vai para o campo torcer para um time de futebol. E até mesmo cada clube de futebol, ele tem o seu emblema lá na bandeira. Cada clube de futebol tem um animal, ou um peixe lá, ou um outro animal representando aquele clube de futebol. Então, quando uma pessoa está torcendo para um clube de futebol, ele está adorando uma imagem, ele está adorando um ídolo. Na verdade, eles estão mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Lá no deserto, a glória do Deus incorruptível, em semelhança de um bezerro, que é um quadrúpede. E hoje, muitos adoram para o Clube do Remo, que o Clube do Remo é representado por um leão. Muitos torcem pelo Paysandu, que é representado por um lobo. Muitos torcem pelo Castanhal, que é representado por um japim, é uma ave. Outros torcem para o Cametá, que é representado por um peixe. E assim vai, é a idolatria. É a idolatria que está na face da terra. E os crentes hoje, eles se prostram diante de um jogo de futebol para assistirem. Vão ao campo de futebol, muitos jogam. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, desta maneira: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, hoje os crentes que estão nos jogos, eles não estão no verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada.
eles já negaram a fé, já negaram a Jesus e estão nas suas idolatrias. E são estas as palavras aqui que eu deixo nesta oportunidade que Deus está nos dando. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aquele que não vê aquilo que se passa, na realidade vai ficar gravado no subconsciente. Tudo que se vê diante dos teus olhos vai ficar gravado no livro das obras. Não são só os males das redes sociais, a televisão agravou até demais. O jugo não foi visto por aquele que foi cegado. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, que diz desta maneira: assim também eu corro, não há coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aleluia. Quero relatar um sonho que eu tive alguns dias atrás, e eu estava diante de uma live de um pastor da IPFD, e eu estava esperando, porque a live, na verdade, ainda não tinha começado, mas já estavam nos 3 segundos de contagem regressiva para começar. Eu estava diante dessa live e a tela estava toda preta. Estava toda preta porque esse pastor, ele não faz filmagem, ele não filma, ele não estava filmando, porque a IPFD não faz filmagem, por causa que a filmagem não é de Deus. A filmagem é mesmo que ser a televisão. Então, mas mesmo assim eu comecei a ver um ser todo esqueletizado. Aquele ser esquelético, por mais que a tela estava totalmente preta, eu vi ele, aquele personagem maligno, e aquele personagem começou a se movimentar, a fazer movimentos de um jogador de futebol, de quem está jogando futebol, com os braços, com as pernas, com o corpo, com os pés. E ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele se transforma em um ser humano, mas porém todo despelhado. Um ser humano totalmente despelhado, e aquele ser continuava a fazer aqueles movimentos como de um jogador de futebol, mas porém com muita destreza, muito vibrante,
muita força e disposição, ao ponto de eu não poder descrever tudo isso em palavras. E aquele ser fazia aqueles movimentos. E os movimentos também eram tanta destreza nos movimentos que parecia ser como uma luta de Muay Thai. E aquele demônio, ele se aproxima ainda mais, embora para uma live começar a transmissão ao vivo, desde o momento que é clicado em transmitir ao vivo, são 3 segundos que esperam, mas tudo isso durou uns 5 minutos eu vendo tudo isso, e ele se aproxima ainda mais da tela, aquele ser em forma de ser humano. E quando ele se aproxima, ele se transforma em um jogador de futebol, em uma foto como um desenho, uma foto de 1 metro de altura, fazendo o gesto de quem vai chutar uma bola. E assim eu vi, irmãos, e eu acredito que Deus está mostrando que o futebol não é de Deus, que também os demônios agem através do futebol. É Satanás que domina tudo isso, e todos aqueles que fazem parte de tudo isso que se chama futebol não é de Deus. E também os jogadores, né? Tem muitos jogadores que eles se dopam antes da partida para ficarem ágeis no estádio, conseguirem alcançar o seu objetivo, que é a vitória. E o inimigo tem tido êxito contra a vida dos jogadores, tem tido êxito contra a vida dos torcedores, porque são milhares que torcem para um clube de futebol no Brasil, tem prendido eles, influenciado com todas essas coisas que Deus não se agrada. E eu vi tudo isso, e eu estou aqui relatando isso que eu vi, para que, na verdade, aqueles que estão fora da doutrina que Deus está chamando, que venham a ter compromisso com Deus, venham buscar o Senhor e abandonar essas coisas que não agradam a Deus.